na coluna, hein? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% da população mundial sofre com dores na coluna em algum momento da vida, ou por longos períodos ao longo da vida. Como é que a gente pode saber se está com algum problema grave ou como é que a gente pode prevenir futuros danos à coluna? No Tribuna Independente dessa noite, nesse bloco, a presença da fisioterapeuta Inês Nakashima. Vamos lá. Inês Nakashima, fisioterapeuta, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, muito obrigada, é uma honra estar aqui com você, Dalcides. Só de falar em dores na coluna, parece, não sei, eu já começo a parar um pouquinho e dizer, nossa, isso aí é comigo. O que acontece que a gente tem, todo mundo que eu encontro diz assim, dorzinha na coluna, por que a gente sente tanta dor na coluna? Bom, acredito que seja hoje em dia muito porque as pessoas estão cada vez mais sem se movimentar, cada vez mais menos ativas. Nosso corpo ele foi preparado para se movimentar. Cada estrutura, o músculo, a articulação, ela foi desenhada para o movimento. E hoje o que acontece com a maioria da população? Ou fica muito tempo sentada, fica muito tempo em pé, fica muito tempo na mesma posição. E às vezes sentado ou em pé, numa posição ali desajeitada, não é isso? Exatamente, com desequilíbrios, né? E isso só traz prejuízo e o corpo ele acaba entendendo esse desequilíbrio como uma mensagem errada. E às vezes essa mensagem errada que o nosso cérebro percebe, ele pode responder com a mensagem de dor, indicando de que alguma coisa não está acontecendo bem. É para isso que serve a dor. A dor é um sinal de alerta, então. Porque muita gente fica falando, não, olha, eu estou sentindo dor, eu estou reclamando da dor. A questão não é a dor, a questão é você cuidar. Porque essa dor está sendo um sinal de alerta para que tem alguma coisa que não tá correndo bem. Exatamente. A dor, ela é exatamente isso, é um sinal de alerta. Tanto é que, assim, existem pessoas, algumas doenças graves, raras, em que a pessoa não sente dor. E aí, geralmente, essas pessoas, elas morrem muito cedo. Né? Então, a dor, embora seja uma coisa, tenha essa visão meio negativa, assim, ela acaba protegendo a gente de algo mais grave. Para a gente buscar ajuda, porque a gente precisa ali saber o que está acontecendo. Alguns hábitos que são prejudiciais. Só de eu falar com você, eu já estou me posicionando melhor aqui na minha cadeira, tal, já estou assim, me preparando. Mas a gente muitas vezes é muito relaxado, né? Na forma de se sentar, muito solto, muito isso, muito aquilo. Quais são as atitudes que são prejudiciais para a coluna? Bom, assim, um dos fatores é a gente ficar sentado muito tempo. A gente passa muito tempo sentado no trabalho, nós passamos muito tempo sentado no carro. Diante de um computador. E tudo numa posição desequilibrada. Geralmente, quando a gente está sentado em frente ao computador, qual que é a posição, qual que é a postura? É uma postura mais curvada, mais em flexão nessa posição. Hoje em dia, assim, a tecnologia, né, os celulares, o que a gente vê? Muita gente mandando mensagem de texto, ou conversando aqui, acessando tudo numa postura muito em flexão, muito arcada. Como é que a gente tem que fazer, então? A gente tem que fazer cada vez mais, levantar a cabeça, trazer o celular para aqui, na linha do horizonte, do olhar, né, trazer para cá, procurar fazer exercícios, né, para fortalecer a musculatura, para equilibrar os músculos. Dor na coluna é coisa de velho? Não necessariamente. Eu te dou um exemplo, que é muito frequente, da hérnia de disco, que provoca bastante dor na coluna lombar, na região lombar e na região cervical. A média de acometimento, ela acontece em adulto jovem, de 30 a 40 anos, né? Então, assim, necessariamente não é só para idoso. E hoje, assim, na nossa clínica, o que a gente tem percebido, e até as evidências, assim, as pesquisas, o que a gente tem notado é que cada vez mais jovens estão apresentando dores também. Estamos ao vivo para todo o Brasil, são 9h15. Perguntas chegando de várias partes do Brasil. Que bom que você está participando pelo nosso site www.redevida.com.br/Tribuna Independente. Paulo, vamos a mais questões e perguntas nessa noite.
Pois é, Dalcides, o telespectador participa através do nosso site, que eu repito, redevida.com.br/Tribuna Independente. Muito fácil de você participar. Clica no botão Participe ao vivo, mande a sua pergunta, uma sugestão, um depoimento. A gente tem agora a Lídia Cavalcante de Goiânia, lá em Goiás, participando com a gente, perguntando se, na verdade ela conta a história dela, trabalho sentada em um escritório durante metade do meu dia. Que exercícios que eu posso fazer ao longo da minha jornada de trabalho para aliviar as dores na coluna? Bom, o fato dela ficar sentada praticamente o dia inteiro, né? Isso faz com que nós temos uma estrutura entre uma vértebra e a outra, que é chamado de disco intervertebral. Geralmente a gente fica quando estamos sentados, a gente fica numa posição mais curvada. Isso favorece com que o disco vá para trás, que ele vá migrando para trás e possa entrar em contato com alguma estrutura sensível, ou a medula ou a raiz nervosa, e isso provocar dor. Então, assim, se você puder fazer pausas, porque o grande tratamento é a mudança de hábito que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, se você fizer de hora em hora pausas, se levantar, procurar fazer um movimento contrário. Alongamento nessa hora ajuda. Fazer um movimento de extensão, exercícios mais de extensão. Se ela puder também, nessa posição ela acaba inibindo muito a musculatura do core, a região abdominal. Então, se ela puder fortalecer, fazer exercícios de fortalecimento de core, do core, né, da região abdominal, vai ajudar a estabilizar mais a coluna dela, vai ajudar a fortalecer e evitar com que esse disco migre para trás. Né? Eu representei agora aqui e a produção está me dizendo, Dalcides, faz assim mais na ponta ainda, então estão me mandando representar mais. Então, por exemplo, chegou aqui na ponta da cadeira e se joga para trás e fica nesse movimento. E muitas vezes a cadeira até facilita, como a minha aqui, que foi para trás agora. Esse movimento, por exemplo, não é algo bom. Também não é bom. Adequado. Não é adequado. O que é mais comum é a pessoa ir escorregando, isso no sofá, isso na cadeira, e vai ficando assim, vai ficando assim, vai apertando aqui o disco lá para trás e fica horas nessa posição, né? E essa não é a posição correta. Sobrepeso, né? Algumas pessoas dizem assim, olha, sobrepeso é assim fatal. A gente vai ter 1000 problemas, entre os problemas, além dos cardíacos, dor na coluna. Realmente, né? Sobrepeso, acho que tem tudo a ver. O grande vilão para dor nas costas são os desequilíbrios musculares, são os desequilíbrios que acontecem no nosso corpo. Então, assim, uma pessoa com sobrepeso, esse desequilíbrio ele vai ser maior, né? Ele vai ter que sustentar, se essa pessoa apresenta um desequilíbrio muscular, ela vai ter que sustentar uma carga maior de desequilíbrio. Então, assim, claro, o sobrepeso ele nunca é bom, né? O ideal é que a pessoa tenha uma vida mais saudável, busque hábitos mais saudáveis de alimentação, de atividade física, de exercício, né? A questão, por exemplo, de calçados. Eu me lembro, certa vez que comprei um calçado e eu fiz uma relação direta entre o calçado e a dor que eu estava sentindo. Tem a ver o calçado, ele pode dar dor na coluna? Tem. Existem alguns estudos que falam que o calçado ele não influencia, mas clinicamente, assim, na nossa prática clínica, o que a gente observa é que sim, que o sapato, tem gente que usa muito salto muito alto, constantemente, fica o dia inteiro usando salto. Isso é um hábito negativo. Então, se a pessoa fica utilizando, por exemplo, um salto muito alto, isso vai encurtar os músculos posteriores da perna, né? E vai levar a uma mudança da ação da gravidade, mudança do centro da gravidade também, levando, novamente, a um desequilíbrio muscular, músculo-esquelético. A Andréia Fernanda Sanches, do Guarujá, está falando aqui uma terminologia, não sei o que significa, síndrome do piriforme. O que é isso aí? A síndrome do piriforme, eu vou explicar a situação. A síndrome do piriforme verdadeira, ela é uma síndrome rara. Não existe evidência, não existe pesquisa que comprove a existência dela. Quando acontece, ela acontece assim, de raramente para até 6%. O que é a síndrome do piriforme verdadeira? Nós temos o nervo ciático, o nervo isquiático, que ele
ele tem um canal, o trajeto dele natural. Na síndrome do piriforme, ao invés dele passar por fora do músculo, ele passa pelo meio do músculo. Tá. E aí o músculo contrai e comprime o nervo. Mas isso é muito raro. E aí vem a dor. O que é mais frequente é o que é chamado de síndrome dolorosa miofascial do músculo piriforme, que também provoca dor para a região sacral, sacroiliaca, né, para a região do bumbum, e pode provocar dor irradiada para a coxa também. Mas aí é um problema não de compressão do nervo, mas de um problema de nódulo dentro do músculo piriforme. Para tratar essas coisas todas, é o que? Medicamento também vem acompanhado? O que é? Assim, dentro da minha área de trabalho, que é a fisioterapia, existem diversos recursos, né? Então, o ideal é assim, a gente fazer uma avaliação, identificar o que está acontecendo com esse paciente, e os recursos que a gente tem são variados, sempre, mas sempre direcionando para hábitos de vida saudáveis, adotando exercícios corretivos, para que a pessoa volte a ter, insira no hábito dela o movimento. E isso, a fisioterapia vai ajudar, por exemplo, uma série de sessões de determinados exercícios. Tem aquele negócio também, não sei se é antigo demais, mas tinha um tal de forno que entrava ali, tinha aquecimento, depois... É esse o método que se usa? Hoje em dia, assim, a fisioterapia ela avançou bastante, né? Então, assim, por exemplo, o forno de Beer, ele já não é um recurso mais utilizado. Assim, o que a fisioterapia ela tem aplicado juntamente com a medicina e todas as profissões da área de saúde, é a prática baseada em evidência. Porque o que acontece? A gente utiliza esses recursos que são antigos, que ajudam muito pouco. A ciência tem demonstrado, a prática tem demonstrado, a experiência profissional e o relato do paciente tem demonstrado que esse tipo de recurso ele não é tão eficiente, que outros recursos são mais efetivos. Então, por exemplo, existem algumas especialidades dentro da fisioterapia, como a quiropraxia, por exemplo, que a gente utiliza, que é muito eficiente no caso de dores agudas. No caso de dor crônica, a gente faz um trabalho de liberação miofascial para trabalhar esses nódulos miofasciais, esses pontos gatilhos miofasciais. E para daí a parte corretiva e preventiva, o que a gente trabalha são com os exercícios corretivos, né? Tem outros recursos também, por exemplo, tem muita gente que se sente muito bem com pilates, com RPG, que são todos recursos da fisioterapia. Temos questões, perguntas de telespectadores, são 9h23, estamos ao vivo para todo o Brasil. Participe você também, mande a sua pergunta, o seu comentário. Vamos lá, Paulo. Pois é, Dalcida, a gente tem a pergunta aqui da Renata Prandelli, ela mora em Joinville, lá em Santa Catarina, perguntando se a terapia de contraste é eficiente. Primeiro você entra numa banheira cheia de gelo, depois faz uma compressa com água quente, isso funciona? Bom, depende muito em qual a fase, qual o estágio da lesão e qual a indicação também. Assim, funciona? Funciona. Mas, assim, da mesma forma que um medicamento tem a sua indicação, o banho de contraste ele também tem que ser prescrito para o caso correto, na fase correta do tratamento. Mas que funciona, funciona. A questão de colchão. Tem gente que fala assim, nossa, dormi mal, acho que é o meu colchão. Eu tenho visto, assim, às vezes alguns tipos de colchão, inclusive em alguns hotéis e tudo mais. Realmente, o colchão acho que é uma coisa importante para a gente levar em consideração. Sim, 1/3 praticamente assim da nossa vida a gente passa em cima dormindo, né? Do colchão. Em cima do colchão. Então assim, o colchão ele apresenta um fator importante, sim. Eu não tenho como te dizer, Dalcides, te falar, tal colchão é melhor. Tá. O que as pesquisas têm recomendado são os colchões de média firmeza, né? Mas assim, o colchão é uma questão muito pessoal. O ideal é que a pessoa possa testar o colchão por um determinado período de tempo e ver se ela consegue, se ela se adapta, se ela consegue ter um sono melhor, um sono mais reparador e acordar melhor no dia seguinte ou não. Às vezes, assim, tem gente que dorme muito bem em hotel. Vale a pena, né, como dica,
pesquisar, saber como que é, qual que é esse colchão, a marca dele, enfim. Ter como referência. Algumas dicas, já chegando assim no momento final desse nosso encontro, algumas dicas que são práticas, por exemplo, para alguém que vai dormir agora, né, daqui a pouco vai dormir. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ter uma postura melhor na cama, independentemente do colchão, porque nesse momento não vai dar para trocar, mas assim, o que a pessoa pode fazer para ter uma noite mais bem dormida, se isso é possível, alguma dica prática para este horário? Às 9h26 da noite, o que a gente pode dizer para o nosso telespectador? Bom, o que a gente sempre orienta, assim, é que o paciente tenha, ou que a pessoa, né, tenha uma posição o mais correta possível, uma postura mais correta possível para dormir. Então, assim, hoje em dia o que se prega é que a melhor postura para se deitar é deitado de lado, que a gente chama de decúbito lateral. E que encontre um travesseiro, assim, da altura do ombro, para que a pessoa não fique nem com a cabeça muito caída, nem com a cabeça muito levantada, para poder ter um conforto aqui para a região. Uma continuidade dessa parte aqui. Uma continuidade, para deixar o pescoço alinhado. E também, assim, poder colocar um travesseiro entre as pernas, para a mesma coisa, não deixar nem a perna cair muito, nem deixar ela muito aberta. E isso vai deixar a coluna o mais alinhada possível. Eu vi nesses dias travesseiros gigantescos, não sei nem se chama travesseiro, mas assim, são enormes, que é quase para abraçar a pessoa toda, é isso? Se não ajudar para a coluna, vai ajudar se a pessoa for bem carente, né? Tem alguém. Mais questões, perguntas de todo o Brasil, que bom que você está participando. Vamos lá, Paulo. Alcides, a gente tem duas perguntas aqui muito interessantes. Eu vou fazer primeiro do Iago Andrade, ele mora em Palmas, Tocantins, perguntando, doutor Inês, a acupuntura realmente funciona? Sim, isso com todas as letras eu posso dizer para você que sim. Tem um ditado, né, que fala que assim, que não é porque a gente não enxerga que as coisas não funcionam. Mas as pesquisas cada vez mais têm reafirmado os efeitos da acupuntura. Claro, da mesma forma que assim, que existem as indicações. Como a acupuntura ela praticamente não apresenta nenhuma contraindicação, ela é um recurso muito interessante, que pode ser aplicado para toda a sociedade, né? Então, assim, que ela funciona sim, é um recurso que pode ser largamente empregado e que ajuda muito, principalmente por quase não ter contraindicação. Impressionante, desde o início do programa, todo mundo participando, os assuntos são diferentes e o pessoal continua participando. Que bom que você está participando. Vamos lá. Paulo, mais questões e perguntas. Pois é, Dalcides, acho que é interessante a gente deixar aqui também a pergunta da Fátima Malikuski, ela mora em Espigão do Oeste, Roraima, e ela tem uma dúvida porque ela acorda todos os dias com dores nas costas. Ela quer saber justamente se é por causa do colchão que ela está utilizando. Fátima, geralmente, assim, quando a pessoa acorda com a dor nas costas, isso pode ser um indicativo de um problema discal. Pode ser também por causa do seu colchão, né? O ideal seria, eu sou uma profissional clínica, eu atendo, tenho a minha clínica, então assim, o ideal seria eu ter mais informações para poder precisamente te falar o que está acontecendo com você. Mas assim, pode ser uma influência do colchão, mas geralmente quem tem problema de disco, uma hérnia, uma protusão discal, ela geralmente apresenta esse quadro clínico de acordar com dor e ir melhorando no decorrer do dia. Quando a gente fala, por exemplo, sobre sintomas, alguém que, por exemplo, está sentindo alguma coisa, o que esse alguém tem que sentir para dizer assim, está mais do que na hora para buscar um especialista? Só a dor? Não. Ou começa a ficar um pouco curvado? Quais são os sintomas? O ideal, assim, é a pessoa não precisar ter algum sintoma, apresentar algum sinal ou algum sintoma para procurar a ajuda de um profissional. A prevenção, nesse caso? A prevenção, ela é a mais importante, né? Com orientação profissional para os exercícios, enfim. Mas como a maioria das pessoas espera acontecer alguma coisa para procurar um auxílio, para procurar um recurso, quais são os sinais e sintomas? Dor, claro, esse é o mais frequente.
Tem muita gente que se queixa de dormência, de formigamento, às vezes de fraqueza muscular, começa a não conseguir segurar a caneca, por exemplo, não consegue segurar a caneta para escrever, começa a ter um formigamentozinho leve, que se movimenta, passa. Isso já é um sinal também de comprometimento da coluna, por exemplo, da coluna cervical. Então, da o coluna fato de eu não lombar. conseguir levantar essa xícara pode ser sinal de que algum problema na minha coluna, é isso? Sim, porque assim, o comando para os músculos daqui que fazem esse movimento aqui, dos dedos, enfim, da mão, ele parte todo da coluna cervical, né? Então, se eu tenho uma compressão aqui que interfira na comunicação do nervo com o músculo, isso é um indicativo de algum problema. Inês Nakashima, fisioterapeuta, pós-graduada em fisiologia do exercício pela USP, e eu quero assim te agradecer e parabéns pelo seu trabalho, Master em Manual de Terapia em Nova York, nos Estados Unidos, um currículo fantástico. Se alguém quiser ter contato com você, tem algum site? Sim, o meu site é www.b de bola, M de Maria, S de sapo, move, move.com.br, bmsmove.com.br. Ou Inês Nakashima na internet, certamente vai também chegar. Com certeza vai achar. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.